Fala, piloto. Começamos agora mais um episódio do podcast Lamoto. Esse que é o podcast oficial do Lamoto Road Community, essa comunidade de motociclismo digital. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast Lamoto, que você sabe tem essa missão de aproximar o motociclismo, as experiências em moto, das nossas vidas profissionais. E se você tiver interesse e vontade de andar de moto, mas tiver que ir trabalhar, não tem problema, faça as duas coisas, vai de moto trabalhar, sai de moto do trabalho, tudo vai ficar mais divertido. Antes de tudo, deixe seu like, né? Deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo, né, com as pessoas que você conhece, que anda de moto, ajuda essa iniciativa a percorrer o Brasil. Aí. Eu quero agradecer os parceiros que estão conosco fazendo tudo isso acontecer, né? O nosso patrocinador, grande apoiador, Alltracks, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. E também agradecer a ProHub, este estúdio, esta equipe, gente maravilhosa que faz isso aqui acontecer de um jeito tão leve, né, e nos dá condições de fazer o que a gente faz. Agradeço ao meu pai do céu, agradeço à minha família, nunca faltou apoio para aquilo que a gente faz. Se você tiver interesse em apoiar essa iniciativa, fala com a gente, entre em contato via Instagram e a gente conversa. E agora então o nosso convidado, grande convidado, César Paz, empreendedor serial, engenheiro e mestre em design, colega de mestres aí, de mestrados aí, professor, inquieto, né? E não é só um rótulo, é algo que de fato está na veia desse cara aí, cidadão emérito de Porto Alegre, falo isso enchendo a boca de orgulho, né? Conselheiro de outras empresas, de várias empresas, né? Colega também nesse sentido, e motociclista. O César aceitou o nosso convite para vir conversar com a gente e eu sou muito grato a isso. César, é um prazerzaço te ter aqui. Bem-vindo ao podcast na Moto. Prazer é meu, né, Marcelo? Marcelo Paes e César Paz. Paz! Oh, que dupla! que dupla, né? Mas é um prazer, cara, contribuir com essa tua iniciativa. Acho que sempre que a gente junta comunidades, né, constrói comunidades a partir dessa visão da colaboração, do relacionamento, da construção de algo positivo, né? Não só para nessas questões objetivas e práticas do trabalho, da vida, mas também para o crescimento espiritual, individual de cada um. Eu acho que nesses movimentos de comunidade a gente sempre encontra muito, sim, né? Sim. Essas conexões, esses afetos aí. E é um prazer estar aqui, bater papo, conversar sobre motociclismo, trabalho, vida, enfim. Isso aí, muito bom tu falar. Acho já um ponto-chave aí, né? Na tua vida, me parece. A questão de comunidades, né? De agitar, eu diria assim, a partir de uma comunidade ou através de uma comunidade. Mas antes da gente falar disso, né? Eu queria ver um pouquinho contigo como é que a motocicleta entrou na tua vida. Ou será que foi tu que entrou no meio da motocicleta? Como é que começou isso aí? Ah, cara, eu tenho uma história que não deve ser muito diferente de história de muitas pessoas que começaram a andar de moto jovem, né? Eu comecei a andar de moto antes de ter 18 anos. Na época podia, né? Podia, né? Podia. Sem capacete, Era né? comum tu começar a andar de moto com 15, 16 anos. E é lógico aí no limite do que era legal, assim, né? A gente começava, às vezes, tinha muita gente que começava com a mobilete, com a Garelli, né? Eu comecei com uma 125 já, com 16, 17 anos, que eu acabei comprando aí resultado de um cunhado que trabalhava num banco, tinha uma moto que tinha sido resgatada de alguém que não pagou, e aquela moto estava disponível, né? E era assim, uma barbada, né? E aí eu tinha alguma reserva, né? Falei lá com meu pai, financiou uma outra partezinha, eu disse, cara, eu quero comprar essa moto. Ele disse, tá, mas como é que tu vai andar? Não, eu quero ir pra faculdade, eu fazia PUC, fazia engenharia na PUC, né? E entrei muito cedo na engenharia e aquilo ali seria a minha redenção, assim, né? De autonomia, de poder ir para a faculdade e tal. E aí eu comprei essa moto. E aquela moto foi para mim, nos primeiros anos de vida, as primeiras conquistas amorosas. Era aquelas RX 125. E aí depois tirei carteira. No dia seguinte que eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira, tá? E aquela moto me acompanhou por 3, 4 anos. Aí depois eu comprei uma outra Yamaha e depois eu comprei uma XL, né? Uma XL 250. XL. E aí, muito jovem, eu fui transferido para São Paulo, trabalhava na aviação, trabalhava na Varig na época. Aí fui trabalhar na Embraer em São Paulo.
E a Embraer em São José dos Campos, no pé da Serra da Mantiqueira. Aham. E aí aquela minha XL virou uma moto de trilha. Claro. Então a gente encabritava as motos, usava um pouco aí de engenharia para depenar as motos e fazer a moto uma moto de trilha. Na época não existiam as importadas, eu tô falando ali iniciozinho, eu tô falando do final dos anos 80. aham. Então, pô, você andava de moto na trilha com XL, DT DT. e a Grale. E aí, em seguida, ali começam a aparecer as importadas, né? Então eu andei, eu fiquei, comecei essa vida com a moto muito cedo, antes dos 18 anos, e a partir dos 20 e poucos anos, aí já com atividade profissional e tal, eu começo a fazer o off-road, assim, até as minhas filhas nascerem, né? Quer dizer, na verdade, até a minha primeira filha nascer. E nessa época, então, eu tinha a XL para fazer trilha, para andar na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira. Mas eu tinha uma outra moto para trabalhar, que era uma Teneré, né? Então, essa visão do Big Trail ali também já começava a entrar na minha vida ali, né? E aí eu tinha, então, a Teneré e a XL para as trilhas. E aí nasce a minha primeira filha, a Greta. E aí eu começo a perceber que, cara, é muito arriscado para um pai novo tu ficar andando de moto, fazendo trilha. 2 acidentes com amigos aconteceram, um amassamento de coluna com uma clavícula quebrada com outro. E aí, do nada, eu vendo as motos. Né? E disse, não, eu vou parar de andar de moto até minhas filhas se criarem. Né? Você estava em São Paulo ainda? São Paulo, São José dos Campos, né? São José dos Campos é no pé da Serra da Mantiqueira, cara. Assim, lugar ideal pro off-road, né? Para quem gosta do off-road. E aí eu vendo a XL, quer dizer, eu reconstruo a XL para vender ela como se fosse uma máquina nova. e vendo também a Teneré e compro um carro. E aí eu fico exatos, sei lá, 30 anos. Sem moto? Sem moto. Caraca. Esperando, né? Lógico, né? Dando um passeio outro ali aqui, mas sem moto. Aí com 50 e poucos anos, aí eu digo, não, agora tá na hora de... E aí eu caio no mundo da Big Trail, né? Compro uma GS, compro primeiro uma primeira GS usada com... E aí agora, 2 anos atrás, 2 anos e pouco, eu compro uma GS, que é a moto que eu faço minhas pequenas aventuras e viagens por aí, que é uma GS 1250, uma Adventure, né? É uma moto que eu adoro, uma peça de engenharia maravilhosa, né? Uma coisa incrível. Então a minha história com a moto, ela começa muito cedo, ela vai até o nascimento da minha primeira filha, ela tem um espaço aí de quase 30 anos, e aí eu retomo aí a atividade como um motociclista a partir dos meus 50 e poucos anos. O que eu digo assim que não é uma história tão original, porque eu conheço pelo menos uns 5 casos assim de pessoas que passam por isso, né? Tu gosta de moto, tu te entrega a moto, e aí chega um determinado momento, tu começa a ter uma vida de família, tu tem o primeiro filho, e aí tu diz, puxa vida, eu quero repensar minha vida com a moto durante esse processo, pelo menos, da criação dos filhos. Sim, legal, bacana. E aí, depois tu vai retomar na vida adulta já, com a vida mais estabilizada um pouco, eu acho. E são decisões naturais aí que a gente passa e vive e tem que encarar, né? Então, cada um tem as suas decisões, né? Os seus momentos aí que tem que tomar as decisões, né? Claro, mas eu acho que o motociclismo, ele daqui ele vai até onde eu puder sustentar a moto, né? Então, assim, eu hoje penso em cada vez mais planejar algumas viagens. Tem viagens que eu quero fazer, que eu já defini que eu vou fazer. Tem viagens que eu acho que são desejos que ainda precisam se construir, né, na minha cabeça, assim. Mas a próxima viagem certamente é Mendonça, na Argentina, com a minha esposa, né, que é minha companheira em algumas das viagens. E é o que é a próxima, né? Que assim. legal. Bacana. Possivelmente em março agora do próximo ano. Que bacana. E César, se eu não estou enganado, essa tua decisão lá atrás, nasceu a primeira filha e tal, cara, vou tirar o pé, vou tirar a mão, né? Na verdade, vou parar um pouco aqui. Você ainda era um engenheiro na Embraer, né? Sim. Não era um empreendedor que é hoje, e eu não sei bem quanto tempo faz isso, né? Mas tem algum encaixe aí de vida empreendedora com o motociclismo? Ou você acha que isso aí não se relaciona? Não, sempre se relaciona, né? A gente vai formando a nossa vida a partir de elementos que certamente se conectam, né? Assim,
Então, quando eu começo a minha vida profissional como um engenheiro na aviação. Trabalhei na Varig. Na verdade, eu trabalhei na Aeromote, que era uma empresa que produzia aqui um motoplanador, né? Era uma pequena fábrica de aviões pequenos que existia. Na verdade, era um grupo, né? Tinha uma parte de eletrônica, uma parte de mecânica, uma parte de manutenção de aeronaves. Depois foi vendido para um grupo israelense, mas a Aeromote fez muita história, né? Nos anos 80, né? Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. E aí eu trabalho na Aeromote, eu começo a minha vida profissional na Aeromote como um técnico mecânico. Eu me formo em engenharia mecânica. Aí eu me torno um engenheiro, né, na Aeromote. Depois eu sou transferido, eu consigo me movimentar para a Varig. A Varig era sonho de qualquer jovem engenheiro, né, que de alguma forma gostasse da aviação. E depois da Varig eu vou para São Paulo. E aí eu tinha 22, 23 anos para trabalhar na Embraer. E aí eu vou morar em São Paulo, mas trabalhando na Embraer, que é em São José dos Campos, a 100 quilômetros de São Paulo. E aí fico mais ou menos 2 anos nessa. Depois eu me transfiro para São José dos Campos, onde eu fico mais 6 anos. E moro em São José dos Campos durante 6 anos, que é aí que começa essa história do off-road, do motociclismo, né, dessa relação talvez mais íntima aí com o motociclismo, né? E aí depois nasce a minha filha em São José dos Campos, né? Morando lá. E aí tem esse gap, aí tem esse espaço de tempo sem moto. E depois a retomada aí já em Porto Alegre, né? Já aqui em Porto Alegre. Mas e você voltou para ser empreendedor em Porto Alegre ou começou alguma coisa lá fora? Aí eu vou chegar nessa história. Aí eu estou trabalhando na Embraer, enfim, e aí a gente está ali no meio dos anos 90, e aí começa toda essa transformação, essa inversão de paradigma no mundo tecnológico, né? A gente começa a construção daquilo que a gente vem a chamar de internet comercial no meio dos anos 90. Né? E ali no meio dos anos 90 eu faço parte dessa onda de empreendedores do mundo digital, dessa primeira onda de empreendedores que montaram seus negócios, que largaram carreiras. Eu larguei uma carreira de engenheiro na aviação, né? Para empreender e para construir negócios ligados de alguma forma à transformação digital, à internet especificamente, né? E aí eu crio uma agência que é talvez a primeira grande agência nativa digital do mercado gaúcho, uma das principais no mercado brasileiro, que se chamava AG2. Né? Depois, lá em 2010, eu vou vender essa agência para um grupo Publicis, que é o terceiro maior grupo de comunicação do mundo. E então a minha carreira como empreendedor, né, ela nasce ali com a internet, né? Assim, a internet, ela mudou a vida de muitas pessoas, né? E aí quando a gente tenta relacionar isso com o motociclismo, eu acho que na atitude empreendedora, né, tem muito do que a gente enxerga que é um pouco de risco. Então, o motociclismo, por mais que a gente, né, enxergue todas as vantagens, ela sempre vai imputar algum risco, né? Você está no comando de uma máquina de 120 cavalos, né? Onde, né, lógico, por mais que a gente esteja protegido por equipamentos de segurança, tu vai estar sempre exposto a algum risco. O empreendedorismo também, né? Tu está sempre exposto a risco porque tu gosta do risco. Essa sensação do risco e do eventual retorno que qualquer condição de risco pode te dar, que é proporcional, né? É algo que está na atitude empreendedora. Eu acho que também existe a questão do quanto é importante tu planejar, né? O planejamento de uma viagem de moto, especialmente de uma viagem longa, né? Também faz parte. Né? O empreendedorismo também, por mais que tu esteja exposto, né, a situações de risco, tu sempre tem uma capacidade de planejamento e de enxergar e de antever o futuro, de conseguir olhar, né, como é que as coisas estão se movimentando. Então, eu acho que tem vários elementos assim na minha vida que eu associo, né, a essa visão do motociclista com o empreendedor. Né? Eu acho que todo motociclista, em tese, né, tentando não ser um chavão, mas todo motociclista é um empreendedor. Né? Então, tu está empreendendo numa viagem, na construção de uma viagem, de uma experiência, né? E eu acho que todo motociclista tem um pouco isso, né? Pô, gosta de experimentar o novo, gosta de conhecer lugares diferentes, gosta de acessar terrenos que normalmente não acessaria e gosta da sensação da experiência em si, né? Então, o motociclismo é pura experiência, né?
essa história de estar dentro da paisagem, de estar completamente conectada com essas coisas. E para mim tem coisas que são quase transcendentais, assim, né? Então, pô, sei lá, estou pensando aqui atravessar a Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? E estar a 5.200 metros de altitude, de moto, completamente dentro da paisagem, são imagens na minha cabeça que eu tive a oportunidade de passar e que não esqueço nunca, não vou esquecer jamais, né? Então, nos meus registros dos melhores momentos da minha vida, das experiências mais incríveis, né? Enfim, mas eu acho que cada um percebe de um jeito. Sim. Mas para mim tem muita relação, sim, na atitude empreendedora e nessa construção aí da relação com o motociclismo que a gente constrói ao longo da vida. Né? Você falando aí, eu estava lembrando e fazendo também alguma conexão agora, né? Neste momento, né? Você falou que vendeu a moto lá quando nasceu a Greta, né? Ficou aí quase 30 anos, alguns bons anos sem moto e comprou de novo. Você vender a sua empresa, né, para um grupo internacional, voltou ou continuou sendo empreendedor. Exatamente. Com outros negócios, né? Faz outros negócios, né? Compra outra moto, outro estilo de moto, vai para outro... Eu acho que sim, é isso. E passa pela cabeça, por exemplo, assim, cara, não vou mais andar de moto ou não vou mais ser empreendedor. Chega, não, passa né? pela cabeça? Não, né? Agora não. Não sei que eu, sei lá, tivesse que criar mais 2 filhos, né? Não, mas eu já criei os 2, não tem, né? Já passou essa fase, agora eu acho que, enfim, a vida vai se construindo a partir cada vez mais, né? Quando a gente pode, né? Dos prazeres que... Então a moto reentrou na minha vida para ficar até onde eu tiver saúde, né? Para pilotar uma moto e fazer viagens. E a gente tem o privilégio, né? De estar aqui no sul do país e ter um acesso muito fácil, né? A outros caminhos aí dentro da América do Sul, poder fazer viagens que são... Então, os meus planos, né? Como motociclista e um motociclista de Big Trail é fazer viagens, né? E a gente não pode fazer viagens longas se a gente ainda está numa atividade... Então, as viagens de 2, 3, 4 semanas... É mais ou menos o nosso limite, assim, né, na construção aí de projetos de viagem de moto. 1, 2 vezes por ano. Fora, enfim, pequenos passeios de final de semana, né? Claro. Então, minha próxima viagem vai ser agora... Eu acabei de voltar de uma viagem, inclusive, com a minha filha mais nova, né? Que legal. Que é a Júlia, que é artista, estuda Belas Artes lá em Lisboa. E ela queria fotografar o Rio Grande do Sul. Ela disse, pai, eu estou morando em Portugal, estudando aqui, mas, puxa vida, quando me perguntam de onde que eu sou, eu digo, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Do sul do país, né? Deixa do sul eu ver. do Brasil. E as pessoas, mas o que é o Rio Grande do Sul? O que tem lá? E ela me disse, eu conheço muito pouco do Rio Grande do Sul. E aí... ela me propôs e a gente fez uma viagem de moto em toda a metade sul do estado. Ela te propôs? Ela me propôs, ela me convidou para essa viagem. Que legal. Né? Que para mim foi uma super surpresa e um prazer enorme, porque sim. ela tinha andado mais uma voltinha ou outra comigo, né? E ela disse, pai, eu queria fazer uma viagem de moto contigo no interior do Rio Grande do Sul, e aí estamos falando basicamente da região da metade sul, especialmente da região do Pampa, né? Que é onde nasceram os meus pais, avós dela, né? Meu pai e a minha mãe são do Alegrete ali, então... E aí a gente fez esse roteiro, assim, um roteiro de 8 dias, né? Saindo e fazendo todo o perímetro, assim, da metade sul do estado, né? Com toda a fronteira com o Uruguai, né? Entrando ali no Uruguai... Região linda, quem não conhece, é lindo aquilo ali. Maravilhoso. É Terra Santa, inclusive falam, porque eu Deus. sou de lá também, né? Tu é de... Da fronteira com o Uruguai. Qual é Livramento. de Livramento. Pô, nós fomos a Livramento. Passaram por ali. Ficamos em Livramento ali um dia e... Por sinal, Livramento, eu achei uma cidade que tá suja, Sim. E aí tu entra em Rivera, né? Tá mais organizado. Sempre houve essa diferença. Sempre houve. Mas não justifica. Poderia ser melhor. E o contrário acontece com a Argentina, né? Quando a gente vai ali para a fronteira, e nós estivemos agora ali, quando tu vai para a fronteira a partir de Uruguaiana, Passo de los Libres, depois lá em São Borja, inclusive com Santo Tomé, tu vai ver os correntinos ali na Argentina, cidades muito sujas. Sim. E eu achei, né, de uma forma geral, Uruguaiana, São Borja... Melhorzinho. Itaqui, melhorzinho. Do que o outro lado. Eu acho que isso depende um pouco também da administração, da zeladoria da sim, cidade. sem dúvida.
Mas, de qualquer forma, o que nós fizemos, né, nessa viagem pelo Rio Grande do Sul foi fotografar. Ela queria fotografar, né? Mais do que conhecer, como artista, fotografar o Rio Grande do Sul. Registrar até para levar para fora, né? E até para levar para fora. E aí, né, lógico, né, nesse contexto todo, também fizemos uma exploração da ancestralidade, né? Chegamos em Alegrete, fomos para dentro do cartório lá, para levantar as certidões de nascimento, casamento dos meus avós. Então foi bacana, assim. Foi uma viagem de registros fotográficos, analógicos, inclusive, porque ela fotografa analógico. De resgatar uma relação ali com os lugares que eu vivi e convivi, especialmente no Alegrete, mas também em Quaraí, onde tinha uma tia, né? E conhecer um pouquinho melhor todas essas regiões, todas essas cidades, né, que são fronteiriças, né? Que acabam sendo limite dessa metade sul do nosso estado aí. Que é um estado maravilhoso, né? Maravilhoso. Lindo, E a gente conhece pouco, tanto quanto a Júlia, né? A gente conhece pouco. Isso, a gente explora pouco, Explora pouco, né? Mas, assim, acho que o que mais chama atenção a mim aqui agora é essa informação que você traz de que ela te convidou, ela te provocou, né? Até te inspirou, eu diria assim, né? Sim. E ela não é uma motociclista. Não. Não é. Não era, né? Não era. Agora já é, né? Agora foi picadinha, né? Pelo mosquitinho. Já Mas é. eu apresentava aqui o César no começo, para quem não conhece, né? Como, além de engenheiro e tudo mais que a gente falou, um inquieto. Mas eu falava inquieto de verdade, né? Não é como um rótulo, né? O César é iniciador, aí, motivador, né? De um movimento que ganhou muita repercussão aqui na nossa região, que é chamado Porto Alegre Inquieta, né? E se tu quiser, tu pode falar sobre isso, mas... E eu me lembro que na época eu te liguei e falei assim, cara, que nome mais feliz. Que nome mais feliz esse, sabe? Porto Alegre Inquieta, é alguém que está inquieto por fazer uma cidade melhor, vamos dizer assim, né? E aí entra a comunidade, entra, né, esse poder de mobilização que eu acho que a gente tem, às vezes meio enrustido, né? Meio travado, meio abafado, mas esse poder de mobilização, né? E eu tô tentando, e acho que consegui relacionar com a tua filha, Júlia, né? De chegar e te provocar. Claro. Talvez tu não esperasse isso, acho que não dela, né? E o que faz as pessoas serem assim inquietas nesse sentido? E a moto ajuda nisso? Eu acho que a inquietude ela é um elemento que é provocador assim da criatividade, Quando a gente fala do Poa Inquieta, a gente tem que entender o Poa Inquieta como um coletivo absolutamente orgânico, né? Não é uma entidade, não é um instituto, não é uma... E o Poa Inquieta, eu começo a construir ele junto com outras pessoas, né? Porque não, né? Eu tento evitar essa responsabilidade, na verdade, de ser o criador desse coletivo. Esse protagonismo isolado, né? Porque eu acho que essas construções elas são cada vez de menos autoria, sabe? E necessariamente para serem de verdade elas têm que ser coletivas, né? Mas o Poa Inquieta ele olha para a transformação da cidade, né? Para a transformação de Porto Alegre. E a partir de valores importantes, que é a visão da criatividade, por óbvio, da inclusão, da sustentabilidade e da diversidade, né? Então o Poa Inquieta ele começa a se organizar de forma temática em vários grupos. Começa, lógico, a se espalhar com milhares de pessoas conectadas em grupos de WhatsApp que falam sobre temáticas específicas, por exemplo, sei lá, arquitetura e urbanismo, sustentabilidade, resíduos e etc. Ontem, inclusive, nós acabamos criando um outro grupo de pessoas que estão envolvidas num projeto de saúde mental aí, que é o Escuta que Faz Bem, né? Que é um trabalho de escuta ativa em várias comunidades da cidade. Então, nasce um grupo de escutadoras, né? Quase todas são mulheres nesse grupo, que fazem um trabalho e uma cultura de escuta ativa, né? Numa época em que a gente se escuta muito pouco, né? Mas, de qualquer forma, o Poa Inquieta, ele tem essa questão da inquietude que também não tem como não relacionar com o motociclismo, tá? Eu acho que todo motociclista também, de alguma forma, é inquieto, quer coisas novas, busca... E ele nasce, o Poa Inquieta, só pra gente aterrissar nisso, quando eu volto para Porto Alegre, né? Então, eu morei muito tempo em São Paulo, morei em São José dos Campos, mas quando eu volto em Porto Alegre em 2016 e crio mais um ciclo como empreendedor e volto a andar de moto e vou construir esses coletivos e essa capacidade assim de olhar para a cidade de uma forma positiva, dizendo, puxa vida, a gente é capaz
se organizarmos minimamente, de transformar essa cidade. E os elementos de criatividade, inovação, transformação, eles têm que estar presentes. E têm que estar presentes em cima de valores que sejam muito positivos, né? Por exemplo, essa visão do desenvolvimento inclusivo, da utilização da criatividade como base de todo um processo de inovação. Inovação em todas as suas perspectivas, inclusive inovação social. E a partir daí, vários projetos começam a se estruturar e a gente vai contribuindo de alguma forma como coletivo nessa visão da transformação da cidade. E aí também tem uma inspiração muito, muito forte que a Júlia também me traz. Né? A Júlia, minha filha, que não é empreendedora como a Greta. Como a né? outra filha. A Greta é a minha sócia, empreendedora em vários negócios. A Júlia não, a Júlia tá lá naquela dimensão mais artística, né? Estudando arte, buscando, enfim, o seu processo criativo e tal. Mas ela me apresenta Medellín, que é uma cidade que sai da condição de cidade mais perigosa do mundo para, em poucos anos, em poucas décadas, para ser honesto, assim, em 20, 30 anos, se transformar na cidade mais criativa do mundo. Então, uma cidade que era a cidade mais perigosa do mundo se transforma em menos de 30 anos na cidade mais criativa do mundo. Por que a gente não pode fazer isso? Então, Medellín, que é uma cidade do sul global, né, passa a ser uma referência. A gente para de olhar um pouco para o Vale do Silício, para de olhar um pouco para Barcelona, para Vancouver, e passa a dizer, puxa vida, tem uma cidade no sul global, uma cidade sul-americana, que fez isso. E aí eu começo a organizar dentro do Poa Inquieta, como um dos projetos do Poa Inquieta, missões a Medellín, com várias pessoas, para conhecer esse processo de transformação. E hoje, sei lá, são 6 missões que nós fizemos para Medellín, levando pessoas para entender como é que uma cidade sai da condição de cidade mais perigosa do mundo para ser uma das principais cidades do mundo, do ponto de vista da criatividade, da transformação. Né? E quem me apresentou a Medellín foi a Júlia, que fez uma mobilidade acadêmica, né? Fazendo 6 meses de um curso que ela fazia antes de ser picada aí pela arte, né? E que era nutrição. Então ela foi estudar nutrição em Medellín. Né? Ah, que legal. E esse foi o início dessa inspiração para a criação do Poa Inquieta. Sensacional. Não dá para a gente rejeitar qualquer possibilidade de conectar coisas diversas, diferentes e que talvez possa parecer, isso aqui não tem nada a ver. Pode ser que tenha, né? Claro, claro. Você sempre falou muito, César, assim, atuou muito, né, na economia criativa, na indústria criativa, né, e trouxe muito isso para cá. Sim. É uma das figuras que trouxe, e Porto Alegre parece que passou a falar mais sobre isso muito pela tua mão, né? Isso eu falo por estar meio perto, assim, né, junto e acompanhando. E você tem uma filha que é estudante de artes, né? Então vive e com a criatividade o dia inteiro, né, praticamente, né? Como é que é você na sua moto, dentro do capacete, estando ou não com a filha na garupa, ou com a esposa, enfim? O que você fala? Você acha que tem inspirações ali, andando de moto? Você acha que é um cara que, assim como alguém que canta no banheiro, tem ideias? Você tem ideias andando de moto? Chegou a pensar nisso? Cara, assim, o andar de moto, o motociclismo, as viagens de moto, né, que é basicamente o que eu tenho privilegiado fazer, né? Sejam elas de uma semana, 2, 3. A viagem mais longa que eu fiz foi Atacama, né? Que foram duas para 3 semanas, né? 4 dias para chegar, 4 dias lá e 4 dias para voltar. Eles são momentos de experiência e reflexão para mim, assim, né? Então, eu não viajo de moto trabalhando, por exemplo, né? Eu viajo de moto curtindo, vivendo aquela experiência, né? Seja com a minha esposa, seja com a minha filha, seja com um parceiro, né? Viajando sem garupa, né? Mas para mim o momento de estar com a moto e estar viajando, ele é um momento muito mais reflexivo, assim, né? Muita coisa passa na minha cabeça, né? Dentro do capacete ali eu tô... Mas também tem os momentos em que nada passa pela cabeça, né? Que é uma experiência... Tem um autor que talvez alguns conheçam, design, as pessoas conhecem muito, que é o Csikszentmihalyi. É um cara incrível que ele escreve um livro que se chama Flow. E o Flow, na verdade, ele fala sobre um estado, de uma condição
que é um alto poder de concentração, na verdade, que te coloca numa sensação de que muito tempo se passou em poucos minutos, numa sensação de prazer pleno, e que ele construiu, é um estudioso, é um acadêmico, é um cara da psicologia também, mas o Csikszentmihalyi, ele estuda profundamente músicos, esportistas que treinam, né, enfim, por horas a fio, mas ele estuda situações onde tu consegue buscar esse alto poder de concentração que resulta numa situação de flow completa e de prazer pleno, de felicidade mesmo, né? E a moto me dá isso. Como em algum momento, durante mais de 12 anos, eu pratiquei corrida, fiz várias maratonas e tal, também eu tinha nos treinos longos, não necessariamente nas provas, mas nos treinos longos, quando eu ia treinar 30, 32 quilômetros, sei lá, para uma prova, para uma maratona, em alguns momentos eu tinha essa sensação de flow. A moto me dá essa sensação de flow. Quando eu comecei também, já sei lá, no meio da pandemia, a estudar o violão, né, que é outra... eu também tenho, às vezes, essa sensação de flow, tentando, né, fazer e buscar algum tipo de exercício. E a moto me dá isso. Yeah. E quando tu vive isso em condições, seja na corrida, seja estudando violão, seja no trabalho, seja no que for, tu quer repetir. Né? Tu quer repetir. Então, fica uma dica aí de livro, né, para quem... E para os motociclistas, de uma forma geral. Esse livro tem um livro, eu li a versão original há muitos anos atrás, mas ele já foi traduzido, ele tem o livro em português, e o nome é o mesmo, Flow. E o nome é esse nome estranho, né? Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. É um húngaro, eu acho. Eu ia perguntar. É húngaro. Mas é maravilhoso. Então, assim, fica a primeira dica de livro aqui do nosso episódio. A primeira, porque depois tem outra. Mas o Daniel Santoro, nosso convidado, né, há 2 ou 3 episódios atrás, ele trouxe esse assunto, esse ponto do flow. Sério? Não citou o autor ali, mas ele trabalha isso muito bem. E ele é um cara que vai trabalhar de moto, faz viagens de moto a trabalho. Quase fizemos uma viagem junto, eu, o Daniel e o Ricardo Lugres, que é um amigo aí que depois a gente vai falar. Mas nós planejamos uma viagem que acabou não saindo por causa da pandemia. Sim. E nós íamos fazer uma viagem que seria, enfim, na Europa, nós 3 com as esposas, né? Que legal. Daniel Santoro, grande amigo, um grande cara, assim, um cara importante aí na nossa cidade. Né? Relevante, é uma reputação profissional acima, né? De incrível. E um grande cara. E um cara muito legal. Um cara muito legal. Muito ligado aí, né, durante muito tempo aos parceiros voluntários. Aí Sim. Uma entidade referencial aí no terceiro setor. É, né? muito bacana. E você falou das filhas, né? E acho que quem é pai, né, não consegue desassociar ou talvez retomar os assuntos, enfim, né? Você tem a filha mais velha que é empreendedora tal qual o pai, né? Filho de peixe, né? Melhor, né? Melhor. Ah, eles são melhores que nós, né? Eu costumo dizer que essa versão corrige todos os bugs da anterior, né? Anterior. Eles são muito melhores. Que bom que são melhores que a gente, né? Mas ela não fala em moto? Greta? Não, a Greta também. A gente já fez pequenas viagens assim, né? Pra praia e tal. Mas a Greta não tem assim, não fala em moto, não é. Mas eu acho que engraçado isso, né? Porque ela gosta, ela curte, ela se motiva, mas assim, ela não passa na cabeça dela ter uma moto. Sim, ser uma. Né? E cada vez mais as mulheres vão aí tomando conta de todos os espaços. E, eu ia adorar se ela tivesse uma moto e pudesse... Eu vou dar um jeito desse conteúdo chegar aos olhos, aos ouvidos dela, para ela ouvir isso aí. Mas a Greta, inclusive, ela é também super reconhecida aí, tem a sua reputação já, tão jovem, né? Já há bastante tempo. E ela se posicionou de uma maneira muito positiva, ao meu ver, nos últimos acontecimentos. Não quero trazer o assunto e falar disso, mas os últimos acontecimentos, né? De alguém que falando de CEO mulher, Deus me livre, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim. E ela se posicionou porque ela é uma CEO e é mulher e é jovem e é empreendedora Isso eu acho muito legal de a gente falar, porque, né, eu tenho muito orgulho disso, né? Assim, eu acho que a Greta é uma empreendedora, né? Hoje uma executiva de uma operação importante ligada aí à transformação digital e à comunicação digital, que é a Eixo, já com participação em outros negócios também que ela vem construindo.
mas ela é uma empreendedora com consciência social, cara. E eu acho que hoje, cada vez mais, a gente consegue dividir, assim, essa visão do empreendedorismo com responsabilidade social de verdade, e me incluo nisso, né? E o empreendedorismo startupeiro que só olha essa visão enfim, de crescer o negócio e lucrar a qualquer preço, né? E exponencializar os negócios a qualquer preço. Eu não me alinho com isso, né? Eu acho que em alguma medida a atitude empreendedora ela tem que olhar para a dimensão social de uma forma verdadeira. Então, a gente, como empreendedores, como empresários, sei lá, dentro de uma realidade de desigualdade muito grande, a gente precisa olhar para os nossos negócios não só como negócios que precisam fazer resultado, distribuir lucro e etc., mas como negócios que precisam transformar a sociedade, né? Então, a Greta tem isso muito forte, né? A Eixo, empresa que nós somos sócios, é uma empresa que faz parte do Sistema B, né? Uma empresa certificada B. Sim. Ou seja, uma empresa de impacto social provado, né? Nem todo certificado. certificado, né? E é muito difícil tu ter uma certificação como empresa B. E a Greta leva isso muito a sério, né? E agora, lógico, né? Quando precisa, também se posiciona de forma objetiva. Claro. E nesse caso que tu coloca aí, que foi bem polêmico, eu acho que ela teve a atitude que eu esperava e tem muito orgulho, né? De se posicionar claramente contra uma atitude que, de alguma forma, ela é detestável, né? De um grande empreendedor do nosso segmento, assim, onde coloca as mulheres num plano alternativo, num plano secundário e não tem como a gente, né, fechar os olhos para isso e achar que é normal. Claro que não. E é surpreendente até porque não é um cara caquético, né? Não, Do é um século passado, jovem. É um cara jovem. É um jovem. Isso surpreende e que pena, né? Mas isso é comum, né? Alguns jovens empreendedores nessa visão startupeira, né? E que não tiveram oportunidade, talvez, né? De conhecer realmente a realidade do mundo, né? Essa visão de um mundo ainda tão desigual, tão cheio de problemas, tantas coisas para resolver, né? E que aí desenvolve seu negócio, tem sucesso. A exemplo do que eu fiz em algum momento, quer dizer, vende a sua empresa, né? Consegue fazer né, se realizar financeiramente, talvez, e a partir daí se sente empoderado para fazer qualquer coisa, para dizer o que acha, mesmo que isso se traduza numa visão que eu acho que não contribui com o processo de evolução civilizatória. Claro que não. Caminha para o lado contrário. Mas se acha empoderado, são jovens, isso é muito comum. Né? Infelizmente né? Mas mudando um pouco de assunto, você acha que na nossa sociedade, como é que eles enxergam o motociclista? E eu preciso só fazer uma diferenciação, porque de fato há, como em qualquer profissão, em qualquer contexto, em qualquer assunto, há os bons exemplos e os maus exemplos, né? Então vamos puxar para o lado dos bons exemplos, motociclistas experientes, maduros, né, corretos. Acabamos de falar de um aqui, né, nosso amigo Daniel Santoro. Exato, né? Como é que a sociedade vê? Qual é a imagem que tem do motociclista? Eu acho que de uma forma geral, assim, vamos, né, aí a gente está estereotipando um pouquinho, né, o motociclista e tal. Eu acho que de uma forma geral o motociclista é sempre visto com muita admiração, assim, né? Eu já várias vezes, né? Quando sei lá, for fazer uma viagem de moto, aí posto alguma coisa que estou na moto, aí eu vejo, né, aquelas reações sempre assim, puxa vida, que coisa, que viagem maravilhosa, como eu gostaria de fazer isso, como, né, muita gente se manifestando sempre de uma forma, talvez assim, inspiracional, né? Assim, eu acho que o motociclista ele é inspiracional. O motociclismo não é um desafio assim difícil, né? Porque, puxa vida, tu aprender a andar de moto, tu tirar uma carta de moto, tu ter uma moto, não é nada assim, né? É acessível a todo mundo, eu diria assim, né? Tu pode ter uma moto e, pô, tem gente que viaja o mundo, né, numa cinquentinha, né? Tem gente que viaja o mundo numa moto pequena, mas eu acho assim, de uma forma geral, o motociclista e o motociclismo, né, são aqueles aqueles estereótipos inspiracionais, assim. Puxa vida,
eu gostaria de fazer isso. Se o cara nunca andou de moto, ele gostaria de andar de moto. Se ele já andou de moto, mas ele nunca viajou de moto, ele gostaria de viajar de moto. Se ele nunca viajou de moto, ele talvez aspire viajar numa viagem internacional de moto, né? Imagina ir de moto para o Chile, imagina atravessar as cordilheiras, imagina ir para o Ushuaia, né? Imagina... Então, a sensação que eu tenho é que o motociclista é sempre visto de uma forma positiva, com admiração. Estou falando do motociclista, né? Sim. É lógico que a gente, no ambiente urbano, né, vai encontrar, enfim, né, motoqueiros que aí acabam, enfim, transgredindo, atrapalhando o trânsito e criando uma imagem errada. Mas quando a gente fala de motociclistas, nós, né, eu acho que a gente se traduz em algo que tem, né, da parte da sociedade uma visão inspiracional. Mesma coisa quando tu anda de moto e tu para em algum lugar na estrada, sabe? As pessoas vêm olhar a moto, vêm te perguntar, vêm dizer, pô, de onde é que tu vem? O que tu tá fazendo? Por que tu tá aqui, né? Então, eu acho isso muito legal, cara. E é super bacana tu ver, por exemplo, uma criança, uma menininha olhando com aqueles olhos brilhando, né? Uma vez, eu acho que eu já contei, eu estava no sinal de trânsito e passou 2, 3 molequinho mesmo, assim, os menininhos de rua, assim, e chegou para ele, vem cá, vem acelerar. Ele acelerou a moto, já foi uma alegria para ele. Mas os adultos também, né? Ficam admirando, né? Ficam olhando, isso é muito legal, muito bacana, porque eu também costumo dizer, a gente sempre vai ser exemplo. Só que a gente tem que escolher se vai querer ser o bom ou o mau exemplo. Claro. Exemplo a gente vai ser. Alguém vai estar nos olhando e vendo como é que a gente está agindo, né? E eu acho que existe também estilos, né? Sim. Tem grupos diferentes, claro. né? O cara de speed é diferente. Eu acho que já a visão já não é tão positiva. Mas eu falo muito do cara de Big Trail, assim, que é onde eu tô... Mais inserido, assim. Mais inserido, né? O cara que tem uma Big Trail que vai viajar, fazer normalmente viagens mais longas, eventualmente um pouquinho de off-road, mas que normalmente trabalha, a moto ocupa o espaço de um carro, né? Faz a ultrapassagem segura, trabalha, faz as suas viagens equipado, né? Responsavelmente, enfim. Eu acho que este grupo que eu me ensino melhor, ele tem essa característica. Eu fico pensando um pouquinho sobre os outros grupos, mas de uma forma geral, eu acho que o motociclista ele é objeto de inspiração assim, para muita gente. Seja de aventura, de desafio, enfim. Né? A gente tem um pouco de... Todo mundo conhece um pouquinho de mecânica também, né? Quer dizer, tu conhece equipamento, sabe te virar em uma situação mais... Então, eu acho que o motociclismo, de uma forma geral... Nem todo mundo é engenheiro, mas todo mundo tem uma boa noção. Não. Eu sou um engenheiro de formação, mas eu não sou um engenheiro de vocação. Então, até que fui caminhar lá pro mundo da publicidade, mas, lógico, o raciocínio lógico, né? A capacidade de planejamento, sempre a gente acaba valorizando, né? Legal. Tu falavas, mudando de novo de assunto, tu falavas que estavam planejando você, o Daniel e mais o Ricardo, é isso? Isso. Uma viagem que acabou não acontecendo, né? Quais são os planos aí? Ou até sobre essa viagem, acho que sobre o Ricardo também, ele tem alguma coisa escrita, né? Por sinal, eu vou deixar depois, o Ricardo é a minha grande inspiração como motociclista de Big Trail, né? É um cara... Eu não conheço alguém que conheça mais países. O Ricardo conhece mais países que a ONU, né? E a maioria deles fazendo viagens de moto. Então ele faz longas viagens de moto há muitos anos, né? E era um cara que eu conheci na Embraer e que a gente, enfim, teve a oportunidade de andar na Serra da Mantiqueira juntos. Legal. Muitas vezes. Eram basicamente da mesma grupo ali que fazia viajava para o sul de Minas, assim, sim, né? Sim. Pela Serra da Mantiqueira ali com as XLs e com as DTs da vida, né? E o Ricardo, depois ele mudou para a França, ali já no meio dos anos 90, e lá virou um grande motociclista de Big Trail. Então sai lá do off-road para ser um grande motociclista de Big Trail e fazer as viagens mais incríveis. A última viagem que ele fez foi descer do Alasca ao Ushuaia, eu fiz um pedacinho dessa viagem com ele, e subir pelo Oceano Atlântico. Então ele desce pelo Pacífico, sobe pelo Atlântico e vai até, enfim, ao meio das Américas ali e volta para a França, né? Numa viagem de, sei lá, um ano quase. Que legal. E aí isso gera um livro, que é o terceiro livro dele, que eu vou deixar, inclusive, 5 livros aqui contigo, e que eu tenho o prazer de fazer o prefácio desse livro, né? Demais. E eu, nesse prefácio do livro, para mim, eu sempre olho o Ricardo, né, como
o Marco Polo, assim, porque ele é um cara que mais do que fazer viagens incríveis, ele é um grande contador de histórias. Sensacional, né? sensacional. Então, A Moto e o Continente, que é o nome desse livro, que eu tive o prazer de fazer o prefácio, eu vou deixar aqui para o La Moto. Legal. 5 exemplares, um para ti Olha e 4 aí. para tu distribuir. Olha aí, né? já tava pensando em eu leio um e vendo se não, esse não pode ser. E esse é um livro legal que tu pode dar para quem não gosta muito de ler, porque aí o cara lê pelo menos o prefácio, que fui eu que escrevi. Já vai valer a Se o leitura. cara lê o prefácio, eu já fico feliz, né? Mas eu deixo A Moto e o Continente aí, livro do Ricardo Lugres, com um prefácio que eu tive o prazer de fazer contigo. Mando entregar aqui 5 exemplares, tu pega um e os 4 próximos convidados tu dá de presente. Ótimo, ótimo. A Moto e o Continente, que conta essa viagem incrível, numa narrativa muito legal, porque o Ricardo é um grande contador de histórias, né? Legal. E esse é o cara que hoje eu olho e digo, puxa, esse cara, pra mim, é a referência maior de motociclista, de big trail, né? E que faz as viagens mais incríveis possíveis, né? Ele sai de Paris e vai até Singapura, né? Atravessando o deserto, enfim, Sempre sozinho? Da Rússia. Sempre sozinho, Sempre que é incrível, que é muito raro, né? Oh. Sempre sozinho. Sim. E quando ele veio agora do Alasca para o Ushuaia, eu fui encontrar ele ali em Santa Catarina e a gente foi até o Uruguai e entrei na viagem dele só para brincar, me divertir e escoltar ele aí numa parte dessa trajetória. Não, mas agradeço pelos livros, sim, a gente vai fazer alguma coisa, até de repente pensar juntos aí, fazer algum tipo de promoção para os seguidores aí do canal e quem acompanha, enfim, né? Ou dar de presente para alguns convidados também. Muito obrigado. Quer dizer que, de repente, a gente pode pensar em fazer uma missão inquieta de moto até Medellín. Tu já pensou nisso? Isso seria incrível. Quando nós estávamos falando de Medellín, eu pensei nisso, né? Olha só. Precisaria um tempo longo, né? Porque saindo daqui para chegar em Medellín é uma semana, mais ou menos, né? E aí, uma semaninha lá, mais uma semana para voltar. É uma viagem de 3 semanas. Mas conhecer Medellín, independente de qualquer coisa, eu diria que é uma necessidade para quem quer ver um processo de transformação brutal de uma cidade, né? De um povo que se viu muito no limite assim, em relação às questões de violência, né? De violência urbana, com o narcotráfico tomando conta de Medellín nos anos 90, e depois faz um processo de resgate e de recuperação que é uma grande transformação e um grande exemplo de transformação de cidade. Né? Ir até Medellín e não conhecer um pouco mais, não dá para chegar lá e fazer um bate-volta, tem que despender um tempo de qualidade lá. Né? A gente faz missões todos os anos, né? Levando pessoas para Medellín. De avião. A próxima de avião. A próxima, inclusive, acontece em março do ano que vem. Né? Normalmente são 15 pessoas que a gente leva para conhecer esse processo todo de transformação de Medellín. Fazer uma de moto não está fora dos planos. Gostei da provocação aí. Não, interessante até porque você pode conectar essas coisas, né? Dessa transformação da cidade para uma transformação até da imagem do motociclista, do motociclismo no Brasil, né? A gente teve aqui conversando com o Teiga, por exemplo, cara, tem muita coisa que tem que melhorar. Os guardrails das estradas são foices, aquilo não ajuda o motociclismo, aquilo é perigoso. Então tem uma série de coisas, né? Bacana, hein? Acho que a provocação tá na mesa, aí a gente pode pensar a respeito. Eu acho legal, né? O ideal seria sair no Chile ali, né? Vai até Antofagasta e depois sobe. Olha as produções criativas aqui neste momento. Sobe pelo Pacífico. Maravilha. E vai até Medellín. Maravilha. Sabe que a Colômbia é o último lugar onde tu consegue pela... Costa. Porque ali tu tem uma região que tu não consegue chegar no Panamá, né? Ali tu tem que embarcar a moto para ir para América Central. Sim. Não tem como atravessar, não tem como ir ao Panamá de moto sem colocar ela num barco. Mas até a Colômbia dá. Mas até a Colômbia tu vai. Legal. É o limite. E a partir dali tu embarca, aí tu vai para Panamá e aí tu vai até o Alasca, né? Aí vai. Mas o único lugar que tu tem que embarcar a moto é exatamente na Colômbia. Olha que interessante isso. Para ir para América Central e continuar uma viagem, enfim, subindo para América do Norte ali, né? México, Canadá e América do Norte. Dá um outro livro isso aí, né, César? Dá um outro livro. Muitas fotos, né? César, a gente está finalizando aqui porque, infelizmente, o nosso tempo ele é escasso, ele é limitado, né?
E a gente, mas Temos também que conseguir mais patrocinadores e aumentar o tempo aí sim, aí do sim. Lamoto. Muito bom, né? Até para não cansar as pessoas, a gente poder também construir oportunidades do César voltar, do Daniel voltar para outras conversas. O outros Matsu momentos. teve aqui também, não teve? Teve aqui também. O Matsu é um grande inquieto, né? Foi um É, cara que, nossa. desde o início, sempre... Inspirador. Inspirador, Um provocador. cara que inspira. Então, Provocador. queridos, beijo pro Matsu aí. Olha aí, ó, vamos lá. César, recadinhos finais. O que você acha que pode dizer, agora sim, para um empreendedor novato, no bom sentido, alguém que está começando, e também, ou talvez a mesma pessoa que seja um motociclista novato, né? Como é que dá para curtir esse mundo aí, essa vida aí? Eu acho que a primeira coisa que eu deixaria, assim, a moto, ela exige responsabilidade, né? Exige um cuidado especial em relação, né, às questões de segurança. Então, cara, moto não é um negócio para, de forma irresponsável, ser experienciada, né? Então, a primeira coisa é que, seja muito responsável, né? No limite da sua habilidade, da sua capacidade, né? Mas, por outro lado, eu diria, não deixe de viver as experiências que tu quer viver, né? Então, se é um motociclista novato, tenha projetos, né, com a moto. Em família, com a esposa, sei lá. Agora tem um conhecido aí que sai com a família para andar de moto, né? Ele numa moto, a filha noutra, com metade do trajeto off-road, metade... Então, assim, seja absolutamente responsável, mas busque, né, realizar esses projetos mais ousados, né? Lógico, se capacitando, planejando, tendo o tempo necessário, né? Não dá para fazer aquelas coisas, poxa, vamos ali, vamos a Atacama e voltamos em uma semana, né? Putz, isso é um estresse, né? Perde todo o sentido. Aumenta o risco, né? Aumenta o risco, estressa e não vai ser uma experiência prazerosa. Mas é isso, cara, não deixar de viver essas experiências de flow, né? Falamos de flow aqui, mas sempre de forma muito responsável, né? E isso que eu tenho conduzido, assim, né? Tem uma viagem com a minha esposa que eu quero fazer para Mendonça, depois eu quero voltar ao Atacama, eu quero ir ao Ushuaia, eu quero fazer... Mas, cara, no seu tempo, né? Não tem nenhuma pressa com isso, não tenho... E o que eu tenho feito mais é andar um pouquinho mais na cidade, embora seja uma Big Trail, eu tenho curtido um pouco mais andar na moto no dia a dia dentro desse contexto urbano, que não é muito simples, né? Sim. Principalmente para as Big Trails, mas eu tenho curtido um pouco mais isso. Antes eu evitava, né? Hoje não, eu disse, cara, pô, que legal, eu curto fazer né? Ir lá na minha sogra, que é na Cavalhada, né? Fazer e deixar o carro na garagem e andar um pouquinho mais com a moto, né? Para ter esse contato, pelo menos dia sim, dia não, né? Com a moto. Legal. Então é isso. Mas, pô, prazer estar aqui, prazer falar contigo, um prazer também falar sobre empreendedorismo, motociclismo, cidade, Porto Alegre inquieta e todo esse... Como as coisas se conectam, né, Marcelo? E teria muito mais para falar, né? Mas a gente vai voltar aí, em outra ocasião. Então, pô, obrigado aí pela oportunidade, prazer a gente trocar aí. Marcelo Paes. César Paz. César, obrigado pela tua vinda mais uma vez, sou muito grato aí, já te falei e repito aqui, né, no ar aqui. Acho que tem muita coisa ainda para fazer, mas legal olhar para trás e ver que muita coisa legal também foi feita, né? Parabéns aí por toda a tua jornada, né, que começou fora daqui talvez, né, mas veio para cá porque acredita na nossa terra. A gente tem muito que evoluir, mas é legal, tem valor. Sou completamente apaixonado por essa cidade, cara. Também, então, assim, a minha relação com Porto Alegre é uma relação realmente de paixão, de amor, né? Minhas conexões estão aqui, os meus afetos estão aqui, né? E é aqui que eu quero viver e melhorar, né, cara? Então, já vivi em muitos lugares, mas, putz, e ver uma iniciativa como essa tua aqui, nascendo aqui, cara, me deixa muito, muito satisfeito, muito orgulhoso e não podia ser diferente vindo de ti. Legal. Obrigado, cara. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, curte lá, deixa seu like, comenta, compartilha, que a gente vai voltar. Abraço.